Senhor presidente, senhores senadores, aqueles que nos ouvem e nos veem, nos acompanham pelas redes sociais, os meios de comunicação dessa casa. Ouvi atentamente o senador Cristóvão. Avalizo as palavras do senador Romero Jucá e quero começar o meu pronunciamento dizendo que não tenho a sapiência dele, embora a Bíblia, quando fala nos anciãos, existe mérito nisso, porque fala de anciãos se referindo à sabedoria e não tem demérito em ser velho. É uma fase das mais lindas, das mais importantes, de acúmulo da vida, não é, senador Cristóvão? E eu estou caminhando para lá, mas é exemplo de Vossa Excelência, estou dentro do barco, vendo tudo, observando tudo, não sou tolo e tenho sentimento. Eu quero, mais uma vez, colocar aqui a minha camisa. Puder filmar aqui, filme aqui. Eu estou representando aqui 96% da população do Brasil. Eu tenho ouvido tanta barbaridade daqueles que, por falta de argumento e por não ter a grandeza de reconhecer que os tempos são outros, que os tempos mudaram e que nós já não dormimos de porta aberta, nem de janela aberta. Nos rincões desse país, não estou nem me referindo aos grandes centros, nós estamos vivendo no país da mortandade, dos velórios, cometidos por homens travestidos de criança. Eu estou imprimindo uma cartilha que devo começar a distribuir com o país essa semana, nas praças públicas, nas ruas do país, nessa cruzada que estou empreendendo, com um homem com uma chupeta, é a capa, com uma chupeta, de fralda e 2 pistolas na mão. E eu não sei por que essa discussão é tão acanhada no parlamento. Porque as pessoas se escondem. E hoje o vídeo parlamentar é uma coisa triste. Vamos tentar reduzir para 16, porque aí a gente agrada a sociedade e não desagrada aqueles que são contra e eles vêm com a gente. Eu já ouvi de tudo, mas nunca pensei que fosse o vício de um parlamentar que quer acender uma vela para Deus, outra para o diabo. E avisei a ele, se tu me falares de novo, eu falo teu nome na tribuna. Será que é difícil as pessoas entender que quem tem 16 e tem 18 é a mesma coisa? Que tem 15, quem tem 14, quem tem 13? Eu estou aqui com as manchetes dos jornais do meu estado. A tribuna, delegado da delegacia de crianças em estado de risco. Na verdade, eles não estão em estado de risco. Quem está em estado de risco é a sociedade. Diz o delegado, não vou mais prender adolescentes por tráfico. Não vou mais prender, diz ele. E explica à imprensa, corajoso ele. Não vou prender porque eu tenho que soltar. Prende e solta. E eles sabem disso. Zomba, é uma brincadeira. E diz, só vou prender quando tiver 3 passagens pela minha delegacia, a terceira por tráfico e homicídio. Fora disso, não prendo. Sabe o que me leva a refletir? Esse delegado é um homem muito sério. E já foi um dos que foi contra a redução da modalidade penal, discutiu isso e foi tese dele na universidade. Doutor Lugão, o Wellington Lugão, um delegado sério, vem a público e diz, só prendo se tiver 3 passagens. Isso vai virar recorrência no Brasil. Todos os delegados vão tomar essa mesma atitude. Estão desmoralizados.
estão humilhados, também o próprio judiciário. Aí, o que eles conseguiram? Água mole em pedra dura, bate, bate até que fura. Eles conseguiram. No meu estado agora temos uma milícia armada, autorizada pela lei, de 17, de 18, de 15, de 16, que não tem dó. Não tem dó. Que queima, que estupra, que sequestra, que invade, que mata. Se o governador do meu estado, o senador Romero Jucá, também o governador do seu estado, o governador do Distrito Federal do seu estado, senador Pedro Simão, entregasse a agenda dele só para ir a velório cometido por menores no estado, ele não teria agenda para cumprir mais em outra coisa. Ele ia faltar tempo para ir em tanto velório que acontece de uma 24 horas para 24 horas, porque avassalou-se de uma forma tão grande, que você tem, nunca vi isso na minha vida, 96% da população do Brasil chorando, e o parlamento dizendo, não, porque o jurista não sei o que falou, é porque o jurista não sei o que não chorou ainda. Ah, porque disseram que o texto constitucional, quem que escreveu esse tal de texto constitucional, isso veio do céu, veio do inferno, de onde é que veio isso? Quem escreveu esse tal de texto foi o homem, escreveu, escreva outro, escreveu, desescreva, faça outro, mas socorra uma população que sofre e nos elegeu para sentir a dor deles. Senador Magno Malta, nós aqui no Senado exatamente estamos batendo nessa ferida. Essa ferida que na verdade ela não é minha, é uma ferida que é nossa. Quando eu falo nossa, é de todas as famílias nos 4 cantos desse rincão brasileiro. Eu vejo algumas autoridades colocando, e ao mesmo tempo as suas opiniões, quando diz que é contra a redução da idade penal, que é contra de tratar esses bandidos, esses delinquentes, como verdadeiros criminosos. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, já que o Brasil inteiro está me assistindo, e no meu estado não foi diferente, 88% da população quer a redução da idade penal para que esses jovens bandidos criminosos sejam responsabilizados na forma da lei. E essas autoridades, senador Magno Malta, que estão contra isso, eu queria que eles fizessem uma caridade, que eles começassem a pegar esses menores e levassem para sua casa, levassem para sua residência, que botassem esses menores estupradores, assassinos, a viver com seus familiares. Porque na minha casa não entra, na minha casa eu não aceito. Eu fui governador por 2 mandatos do estado de Rondônia, e eu via menor de 16, 17 anos, com a experiência de bandido de mais de 30, 40 anos. Aí eu vejo algumas autoridades dizendo assim, mas o sistema penitenciário nosso é um fracasso. Lógico que é um fracasso. Porque deu fundo penitenciário para investir em construir novas penitenciárias. E aí, já falei na tribuna dessa casa, fui governador e acompanho o meu estado, como o senhor acompanha o seu, eu acompanho os demais estados da Federação Brasileira. Não tem um programa do governo federal, e olha que nós somos da base, não tem nada de recurso que dê condições, não para criar presídio para essa molecada, para esses menores infratores, mas tem que criar uma estrutura para poder profissionalizar, porque cabeça vazia é oficina do diabo. Então nós precisamos o quê? Que o governo federal, você não quer essa superlotação em presídio, que comece a liberar recursos para os estados e, ao mesmo tempo, tirar da rua, tirar do meio da sociedade esses menores que é considerado como menor infrator e, na verdade, são assassinos que na minha casa não entram e, portanto, como representante do povo do meu estado, eu sou a favor de reduzir a idade penal. O meu projeto do decreto legislativo é para que a população decida, já que o Congresso não decida. Mas, ao mesmo tempo, se for para diminuir para 16 anos, 17 anos, 15 anos, eu sou a favor para que a gente possa dar o respeito e retribuir aqueles que nos colocaram aqui. Obrigado pela parte. Senador Ivo Cassol, agradeço e vou
enriquece o meu pronunciamento. Senador Romero Jucá, Vossa Excelência me concede mais um minutinho para que eu possa concluir, porque o senador Ivo Cassol me deu uma parte, senador Ivo Cassol, e eu preciso concluir. Eu já vou dar uma parte de Vossa Excelência, porque até o que eu vou falar aqui vai dar mais propriedade para Vossa Excelência. Senador Magno Malta, Vossa Excelência terá mais um tempo para concluir. Nós vamos respeitar os apartes, apesar do regimento dizer que, falando pela liderança, não há direito a apartes, mas como o tema é um tema muito importante e é um tema que reflete a preocupação de todo o país, nós vamos abrir a sessão para que Vossa Excelência conclua e também possa ouvir a parte do senador Gustavo. Vou falar uma coisa com Vossa Excelência, que minha mãe, Dona Dadá, era analfabeta profissional. Minha mãe dizia que na vida há momentos em que a graça é maior do que a lei. E há necessidade de se debater esse assunto. A graça fica maior do que a lei, portanto maior do que o regimento, e Vossa Excelência faz muito certo. É capaz de eu lhe pedir mais um pouco daqui a pouco. Veja bem, o Senado está debatendo o assunto, mas por onde? Pela Interleges, numa segunda-feira? Para falar com quem? Pelo amor de Deus, a iniciativa é boa, mas para falar com quem? Fala comigo. Numa segunda-feira. Quem é que está aqui? Fala comigo. Quem é que está em Assembleia Legislativa para discutir isso? Fala comigo. Tem que discutir na rua. Tem que ir para a rua. Tem que fazer audiências públicas nos grandes centros, nos pequenos centros. Tem que mexer com todo mundo. Olha bem, nessa segunda-feira, nessa reunião que houve aqui, que trouxeram especialistas, porque quem é especialista nesse negócio, para mim, é uma mãe que chora porque perdeu um filho, é a viúva que teve o marido assassinado, é o viúvo daquela mulher assassinada no ponto do ônibus, é os empregados que choram a dor de ter perdido um patrão tão bom, que criou uma empresa para que eles pudessem trabalhar, que tomou um tiro na cabeça e antes de tomar o tiro ainda foi chamado de vagabundo. Mas o crítico mais sério diz assim, é o professor Luiz Flávio Gomes, eu até respeito jurista, todo mundo que estudou tem meu respeito, como também quem não tem. Mas quem estudou deve saber mais do que os outros. Ele diz assim, este debate, Ivo Cassol, olha para mim, olha o que o cara falou. Esse debate é o mais falso de toda a República. É inútil, porque a responsabilidade penal do jovem já está estabelecida, diz ele. Daí não tem falar em 14, 15 ou 16. Se passe isto, redução da maioridade penal no Senado, com certeza no Supremo será julgado inconstitucional. Esses argumentos todos de juristas é sem compromisso com a vida, com a lágrima dos outros, com o sangue, com a dor. É sem compromisso com a paz das ruas. Aí ele diz, com 15 anos de experiência de jurista, reconheceu a existência de menores infratores perversos, cuja pena de internação deveria ser superior a 3 anos. Mas o Alckmin falou isso antes dele falar. Mas mesmo se dobrasse o tempo de recolhimento de delinquentes perigosos, medidas deveriam ser vinculadas a uma política de educação. Eu quero dizer para esse cidadão que educação quem dá é pai e mãe. E não me venha com essa história não, porque ser pobre não é sinônimo de violência. E quando nós estamos falando em redução da maioridade penal, é para todos. Toda vez que falamos em redução da maioridade penal, a nossa mente nos transporta para o morro, para as periferias, para os bolsões de miséria, como só filho de pobre tivesse cometendo violência, fazendo tráfico, uso e abuso de droga no Brasil. Está nos grandes centros, está nas coberturas, está nos grandes condomínios. É lá que eles decidem os grandes pacotes, é lá que decidem as grandes partilhas e cooperativas de tóxico para morar e viver nababescamente. É filho de rico que está assaltando de madrugada, é filho de rico que viola o trânsito bêbado nas madrugadas. Então não me venha com essa história, porque redução da maioridade penal certamente será para todos. E aí o seguinte, é educação. Quem educa é pai e mãe. Escola abre janela para o conhecimento. Nenhum professor tem a obrigação de educar filho meu. O professor tem a obrigação de educar o filho dele. E o professor tem a obrigação de ser bem pago, bem reciclado, bem preparado para transmitir ao meu filho o conhecimento para o futuro. Mas a educação quem dá é pai e mãe. Então não me venha com essa falácia de que vamos ficar falando a vida inteira, sem reagir, sem tomar providência, com essa conversa fiada de que o nosso problema é a educação. Quem educa é pai e mãe, gente, pelo amor de Deus. Nenhum professor tem a obrigação de educar o seu filho e nem o meu. Agora, a falácia é pior. Vamos pegar um menino desse, senador Álvaro Dias, uma criança, depois de cometer um latrocínio, um assalto seguido de morte, e levar ele para o presídio para ele sair pior? Não, moço, não é isso que nós estamos falando. Porque o cara que está no presídio é que tem medo dessa criança.
de matar ele dormindo, não é isso que nós estamos falando. Ah, mas os nossos presídios estão cheios, senador Romero Jucá. Nossos presídios estão cheios. Como é que nós vamos fazer? Vamos encher mais presídio se fizer redução da moralidade penal? Não, nós não vamos encher mais presídio. Agora nós precisamos raciocinar com o pior dos mundos. Qual é o pior dos mundos? Você tem um fascínora desse, que estupra, sequestra, mata, queima um ser humano dentro de um pneu, estupra uma mulher dentro do ônibus, para o pessoal do ônibus ver, com uma pistola na cabeça, e depois tira a mão de mim, que eu sou menor, eu conheço meu direito. Tem direito mesmo, porque a lei diz que tem direito, só não tem deveres, mas direito tem. E aí ele mata, estupra, sequestra, e aí, qual é o pior dos mundos? É mantê-lo na rua ou numa cadeia cheia? Numa cadeia cheia. Numa cadeia cheia. Isso é direitos humanos, é entender que os humanos têm direito. Ora, mas não é isso que eu estou falando. Aqui está a minha proposta. Em 2003, senador Álvaro, quando a Liana Friedenbach foi morta e estuprada em São Paulo, senador Suplicy sabe muito bem, pelo Chambinha, que já tocava o terror, né, senador Suplicy? E depois o Batoré, que é outro que toca o terror em São Paulo, desde pequenininho, na matança, no assalto, no sequestro, e acima de tudo, estupro, 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 estupro. Mas são tratados como criança? Em 2003 eu entrei com a proposta Liana Friedenbach, propondo para 13 anos, mas era só para propor a discussão, porque eu não acredito em faixa etária. Eu dizia aqui a semana passada que os Estados Unidos são 7, Bangkok 4, aqui os nossos irmãos da Bolívia 14, menos que nós, a Europa quase toda dá 13, 14. Eu não estou querendo copiar ninguém, porque a experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Nós temos que ter a nossa própria dentadura aqui. A minha proposta é a seguinte... E já encerro. Não sei se já encerro não, mas já falei isso. Já encerro. Revoga o artigo 27 do Decreto de Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Olha só que ancião. Código Penal com o objetivo de excluir a idade como fator de inimputabilidade. É simples. Eu não quero faixa etária nenhuma. Se o crime não trata com faixa etária, por que nós vamos tratar? A minha proposta é simples. Nós temos um elenco de crime que é hediondo. Outro elenco que não é. Roubou um toca-fita, quebrou uma vidraça, roubou um tênis. Isso não é crime hediondo. O que é crime hediondo? Sequestro, estupro, sequestro seguido de morte, sequestro relâmpago seguido de morte. Há um elenco de crime hediondo. Cometeu o crime com natureza hedionda, porque fica revogado o artigo 27 da lei de setembro, e essa lei passa em vigor, porque ele passa a vigorar sem que nós tenhamos idade para cumprimento de... Obrigado, meu jovem. A minha proposta que foi protocolada está na Comissão de Justiça, quero lembrar o senador Vital do Rego, que a primeira proposta que está lá é a minha, de 2003, e todas têm que ser apensadas a minha, que é de 2003. Mas essa é a mais importante. Qualquer cidadão que cometer crime com natureza hedionda, ponto. Perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Crime com natureza hedionda. Fora de crime de natureza hedionda, não tem o mesmo tratamento. E aí fica o Estado obrigado a construir centros de ressocialização para a formação de campeões em esporte de alto rendimento para o país. Ponto. Por que esporte de alto rendimento? Porque esporte de alto rendimento suga as energias, e em se tratando de artes marciais, há uma filosofia que educa. No ponto 2, dentro do centro de ressocialização, eles terão estudos, serão obrigados a estudar. Terceiro, no final de semana, eles terão grupos de terapia emocional, com pessoas de formação religiosa e psicológica e assistente social juntamente com a família. Mas como com a família? Veja, se esse que perdeu a sua menoridade, a família não tiver envolvimento com o crime, o juiz determinará um tutor de formação religiosa com um assistente social que entrará com a família, mãe, pai, irmãos menores, numa sexta-feira e pode ficar com ele até domingo à tarde. Se a família tiver envolvimento com o crime, terá um pai adotivo esse menino com formação psicológica e religiosa para acompanhá-lo nesses finais de semana até o cumprimento da pena. Perdeu a menoridade com 13 anos, pegou 10 anos. Vai sair com quantos anos? Vai sair com 23. Lá dentro ele virou um atleta de ponta, conforme a sua vocação para o esporte. Se vôlei, se basquete, se boxe, se jiu-jitsu, se muay thai. E esse
Se ao cumprimento da pena, nós teremos de lá de dentro um atleta que estudou, que se educou, que teve escolaridade, que virou um atleta, sai para competir, dá alegria para um país, e se não competir, pode botar uma academia de jiu-jitsu, pode colocar, se virar professor de natação, pode tudo. Onde é que nós vamos arrumar essa mão de obra? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica tem atletas de ponta de alto rendimento por conta das Olimpíadas das Forças Armadas no mundo. Ora, se a lei foi escrita por nós, e o nosso problema de segurança nacional não é nem com Bin Laden, e não é com o pessoal da faixa de Gaza, nós não temos esse problema, rediscutamos o nosso problema de segurança nacional. O nosso modelo de segurança nacional, porque o nosso problema é com o tráfico de drogas, e a partir daí inserimos as Forças Armadas nesse contexto. Ora, tem solução ou não tem? Eu quero dizer ao senhor, senador, antes de te dar a parte, que eu tenho uma instituição de recuperação de drogados há 34 anos. E eu tenho lá um centro de treinamento de artes marciais, de MMA. E eu tenho um atleta disputando no mundo inteiro. Saído da violência, saído dos craques, saído da cocaína, e nunca tive governo me dando a mão. Me dando a mão. Eu presidi a CPI do narcotráfico, eu conheço um lado do balcão e tenho 34 anos de sacerdócio, tirando gente da rua, conheço o outro lado do balcão. Quando eu falo aqui, eu falo do sofrimento, da dor e da lágrima que eu conheço, que eu experimento no meu dia a dia, porque eu socorro uma mãe abraçando o filho dela. Isso aqui não é uma teoria, isso não é uma teoria. Nós temos saída. Agora eu vi o ministro da Justiça, com todo respeito a Zé Eduardo, que eu tenho mesmo, porque tenho como amigo e gosto. Tão somente dizer assim, o governo é contra, e não saber falar por que é contra, e não apresentar uma saída. E o governo, quando se vê apertado, bota Gilberto Carvalho para falar. Nós somos contra. Ah, é? Qual é a saída? Ele não sabe falar. Vocês são contra? Qual é a saída? Não sabe falar. São contra? Qual é a saída? Não sabe falar? E aí... Agora, porque nós vamos meter uma publicidade agora nos horários nobres, e isso custa um dinheirão, né? Mais barato do que fazer um centro desse que eu estou falando. E vai ser assim, nós vamos botar um viciado em crack. Lembra aquela propaganda antiga, descendo pelo esgoto, a mente do cara virando lama e não sei o quê? E aí eles vão se intimidar. Ministro, eu respeito muito o senhor, mas viciado em crack não vê televisão. Ele entra em casa para roubar a televisão. Por que o senhor não faz uma publicidade chamando a atenção de pai e mãe para educar filho? Porque o que nós estamos ensinando é a sociedade correr da sua responsabilidade. Porque tudo de ruim que acontece vai para a conta dos políticos, para a conta da polícia. Tudo de ruim que acontece vai para a conta da polícia, para a conta dos políticos. Tudo que acontece de ruim vai para a conta dos políticos, para a conta da polícia. É o bode expiatório da sociedade que a mídia ensinou e nós incentivamos. Casa de pai, escola de filho. Vossa Excelência tem uma parte. Senador, sua fala mereceria aqui um debate muito grande de todos. Mas a maioria hoje dessa casa, primeiro, se acostumou a não debater. Apenas fica calada, vai embora. Segundo, a não querer perder votos. Até o senador Suplicy, que me aparteu toda vez, não quis falar agora, mas acho que ele vai. Eu vou quebrar essas duas coisas. Eu vou polemizar e vou perder votos. Porque eu sei que a maioria hoje quer a maioridade penal. Como a maioria, provavelmente, quer a pena de morte, que o senhor, como cristão, é contra. Imagino que é contra. A maioria hoje... Sou contra a pena de morte? Hein? Eu sou contra a pena de morte. Então, é contra. E a maioria hoje deve estar a favor da opinião pública. Mas a sociedade está condenada à pena de morte. Porque, não, é outra coisa. Eu estou falando é que a opinião pública é a favor da pena de morte, mas o senhor não é. Eu não sou favorável à redução da maioria da pena, mesmo que a maioria seja. Eu fui eleito com o discurso de que era contra a redução. Eu vou ficar aqui contra. Na próxima eleição, o povo me manda para casa e manda para aqui Senador alguém... Cristóvão, não vamos falar em eleição. Espera aí, um momento. Não vamos falar em eleição, não estou aqui para de voto, tem Vossa Excelência. Vossa Excelência foi eleito... Senador, eu desisto. Eu quero polemizar. Não, tá eu quero te longe... Eu estou vendo que não é só aqui que se acostumou a não polemizar. Quem fala também se acostumou a não ouvir polêmica. Deixa eu falar o que eu penso sobre Vossa Excelência, só não esperou mal o bico. Não, mas porque o senhor não ouve e depois fala. Não, escuto. Nós temos tempo. Eu não escutei o senhor esse tempo todo? Eu vou escutar o senhor, eu só quero dizer que o senhor está aqui. Vou. Na próxima vez que eu falar, o senhor não estiver de acordo, vai criticar de novo. O senhor não sabe o que eu vou falar. Não importa. O senhor diz depois. Deixa eu falar, senador. Tá, fale. Mas o senhor depois vai se arrepender de não ter deixado eu falar. Não sei, tá bem. Vamos ver. Senador, eu estou dizendo que
Na próxima eleição, o povo manda para aqui, para o meu lugar, alguém que defenda a redução da maioridade penal. Eu não vou defender. Agora, veja bem, eu vou começar pelo primeiro ponto. O senhor disse que quem educa são os pais. Houve um tempo que quem educava, de fato, era a tribo. A tribo, família é uma espécie de tribo. A tribo é uma família empregada. Hoje não é mais. O seu discurso, senador Magno Malta, é o discurso de um educador. Para o bem ou para o mal, mas é. O povo está lhe vendo. O senhor está falando, as pessoas estão lhe escutando. A mídia faz educação, a família faz educação e a escola faz educação. E não tem mais educação sem esses todos. Porque cada criança ela está exposta a uma quantidade de influências tão grande que não tem nada a ver com o passado. Por isso, o senador Casol, quando dizia que não leva esses meninos para sua casa, não precisa levar para a casa dele, basta botar em escolas que tenham que tenha escola com os equipamentos que o senhor sugere no seu projeto de lei, excelentes equipamentos para ginástica, para tudo, cultura, escola. Essas escolas reduziriam imensamente o número de menores. Primeiro, zeraria menores na rua. Zeraria. Escola boa, segura. Depois, entre os pouquíssimos meninos de rua, por alguma deformação, quase nenhum seria delinquente. Esse é o caminho. Agora o senhor pode dizer, mas e hoje? Eles estão aí. Porque durante séculos a gente não fez isso. Então, eu gostaria de ver cada um que é defensor da maioridade, da redução da maioridade penal, começar a defender também o aumento da menoridade escolar. Só sair aos 18 anos, cheio de educação. Eu gostaria de ver isso. Não tenho visto. O discurso da federalização da educação, que eu acho que é o único caminho, não vejo grandes defesas aqui. Agora, vamos falar. E os de hoje? O senhor tocou um ponto aí que talvez seja algo a ser considerado corretamente, mesmo pelos que defendem, pelos que não defendem a redução. O que o senhor falou aí, de certa maneira, não é a defesa da redução da maioridade. O que o senhor propõe aí é que certos menores tenham a maioridade definida para eles. Ou seja, os que cometem crime hediondo serão declarados eles maiores. Isso eu estou de acordo. Eu tenho defendendo, nem é que seja tão universal de crime hediondo, que, até mais radical talvez que o senhor, a minha posição, que 3 juízes possam declarar a maioridade de algum menor de acordo com o crime que ele cometeu. Aí, a gente pode, de fato, tratar os menores, em geral, de uma maneira igual, que é a maioridade aos 18 anos, mas fazer a diferenciação específica, porque alguns menores, de fato, estão se comportando de forma que, como se diz hoje modernamente, sai da curva, ou seja, que queimando gente e ameaçando queimar 2 ou 3 anos depois. Então, não é a redução da maioridade penal, é o tratamento especial para aqueles menores de crimes especiais, que não é o do batedor de carteira, que não é o menino que sai fazendo arrastão um dia sem tocar em ninguém. Então, a maioridade penal não precisa ser reduzida para que nós tomemos cuidado daqueles meninos que têm um comportamento fora da curva, que são poucos. Quando você pega os 50 milhões de meninos do Brasil, que tenha 30, esse é quem tem que olhar, e não todos os menores do Brasil. A maioria deles estão aí porque não ficaram na escola e porque as famílias não conseguem educar também. A gente fala que são os pais que educam. Os pais estão trabalhando. Antigamente ficavam em casa. Os pais não têm tempo de ficar dando a atenção que eles davam. Por isso, vamos fazer uma aliança. Vocês que defendem a redução da maioridade penal, senador Casol, como uma revolução na educação no Brasil, aumentando o salário do professor para R$ 9.500 e tirando dinheiro do que for preciso para fazer isso. Vamos para a estrada, vamos para a ponte, vamos para tudo. Vamos para essa porcaria dessa Copa e botar menino na escola com qualidade, com o professor ganhando bem. E aí vocês não vão precisar mais vir aqui defender a redução da maioridade penal. É isso, senador. Senador Magno Malta, Vossa Excelência terá a palavra para concluir. Vossa Excelência que Vossa Excelência concordou comigo. Acho que
E Vossa Excelência tem o meu respeito pela coragem de fazer o debate. O ruim é aqueles que correm do debate e no corredor falam, rapaz, eu penso tudo que você pensa, mas meu partido, você sabe como é que é, não dá para você... E as pessoas no velório, eu penso tudo que você pensa e as pessoas no velório. Concordo com o senhor com relação à educação. Eu, se fosse presidente da República, o ministro era o senhor da educação. E Vossa Excelência chegou aqui, não foi por nada disso, não. Vossa Excelência chegou aqui no Senado e virou governador pelo homem que Vossa Excelência é. Primeiro, o homem é medido pelo caráter que tem. E a sua medida é essa. E aquilo que Vossa Excelência já acrescentou para esse país, do ponto de vista de janela, abertura de conhecimento, prefiro chamar dessa forma, pelas suas posições, a história ainda vai lhe fazer justiça, e eu estou fazendo agora, e pelo respeito que eu lhe tenho, era isso que eu queria falar antes de Vossa Excelência falar. E Vossa Excelência vir para o debate e entender, começou a entender o meu raciocínio, porque nós temos um elenco de crime que é hediondo e outro elenco não. Eu estou falando do crime hediondo. Do crime hediondo. Agora, por que eu digo que é para reduzir? Porque quando você reduz, ele é pedagógico. Ele é pedagógico porque de uma forma preventiva, o menino cresce sabendo que ele não pode atentar contra a integridade física de ninguém. Ele não pode, isso fica pedagógico. Por isso que eu estou colocando dessa forma. Então, se você esperar um juiz decidir, aí nós podemos cometer alguns riscos que nos tribunais, alguém pode pagar o preço e fazemos a redução da maioridade penal por zero, cometeu o crime com natureza hedionda, perdeu. E vai para onde? Não é para Bolsão de Miséria, não vai para a Unip, não vai para a FEBEM, para a FUNABEM, nada disso. Vai para esses centros para estudar, virar atleta, ter o caráter tratado e voltar para a sociedade. Eu estou falando de redução, mas estou falando de solução. Estou falando de solução, até porque esses que o senador Ivo Cassol, assim, de uma forma dura, desesperada, por ver a angústia do povo na rua, falou, há 34 anos eu abraço, boto dentro de casa, porque eu aprendi a enxugar lágrimas de mãe que chora com filho drogado. Para tanto, a parte de Vossa Excelência acrescenta muito e enriquece. Vossa Excelência fazer esse debate em torno do que eu falei, certamente a sociedade vai ficar mais segura de que nós vamos dar mais rápido possível uma resposta dos seus anseios e da sua ansiedade. Essa aqui é a minha proposta, que está protocolada nessa casa para responder à sociedade desse país.